Ah, Senhor, obrigada. Glória ao teu santo nome, Jesus. Você está feliz nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Querido, nessa noite, eu já quero pedir perdão a você, porque eu só fiz algumas anotações, mas há uma palavra que está queimando no meu coração. E eu falei para o Fábio, está queimando. Ele falou, então vai pregar. Eu falei, não vou não. Mas está queimando. Eu falei, não, vai você, depois eu vou preparar a mensagem. Mas ela continuou queimando. O Fábio estava fazendo a mensagem dele. E eu entendi que o Senhor queria falar com a igreja. O Senhor queria falar com cada um de nós. Então eu peço perdão à igreja, porque não é bem um esboço. Algumas anotações, mas não sou eu quem faço, quem faz é Ele. E eu só estou aqui por obediência, por amor, muito amor, mas por obediência àquilo que Ele quer fazer nessa noite. E o Senhor fala comigo e com você nessa noite sobre cura. O Senhor tem queimado já há algum tempo, alguns dias, falando sobre cura, que Ele quer curar. Sabe, talvez aonde eu preciso de cura não é onde você precise. Mas o fato é que todos nós, em alguma área, nós precisamos ser curados, de alguma forma. E somente o Senhor, Ele tem o remédio que eu e você precisa, em determinadas áreas. E essa noite, a minha oração é para que você saia daqui totalmente curado. Independente de onde seja a tua dor, a tua enfermidade, independente de quanto tempo seja que você está passando por isso, a minha oração é que você saia daqui totalmente curado. Amém? Mas para que a gente possa entender um pouquinho melhor, meus queridos, eu vou subir, você sobe comigo, eu vou baixar, você abaixa comigo e tamo junto, ó. Ok. Querido, para que você entenda, para nós sermos curados, para nós tomarmos posse de algumas coisas, nós precisamos saber quem nós somos no reino. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Porque senão a gente não toma posse daquilo que a palavra diz que nós temos, daquilo que a palavra diz que nós somos, daquilo que a palavra diz que nós podemos. Em Colossenses 1:13 diz, coloca lá para mim, nós vamos ler um tanto quanto considerável a palavra, amém? Somos crente, amém? Estão comigo? Amém, glória a Deus. Obrigado pela tua empolgação, viu, querido? Amém? Amém. Colossenses 1:13. Olha lá o que a palavra do Senhor nos diz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Para que a gente entenda quem nós somos, o Senhor Jesus, Ele nos tira do império das trevas e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amado. O nosso Pai, Ele faz isso. Nosso Deus, Ele nos adotou. Querido, a diferença de uma adoção natural e uma espiritual é tremenda. Adoção natural, quem adota uma criança, a criança tem ali o tempo de adaptação, os pais têm o tempo de adaptação. Sou meia leiga no assunto, mas bem superficial para que você entenda. Ele tem um tempo de adaptação. Então, se não der certo, se não rolar, não tiver química, pode devolver aquela criança ao lugar de adoção. Mas no reino de Deus, não. Uma vez que nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, uma vez que você entende aquilo que foi feito na cruz, por mim e por você, você é filho. E você tem herança. Mas só que nós temos herança e nós não tomamos posse da herança que nós temos. Sabe, eu sou filho, ok, eu sou filho, mas eu não me comporto e eu não desfruto daquilo que eu tenho como filho do Senhor. E eu preciso entender que eu tenho direitos e eu posso assumir aquilo que é meu. Eu tenho uma herança que a palavra de Deus me diz que eu tenho. Todo filho tem uma herança. E não é diferente com o Senhor Jesus. Quero ler também com você 1 Pedro 2, 9 e 10. Coloca lá para mim, querido. A minha produção. Elinho e Aline na produção. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Volta ao versículo anterior para mim, por favor. Vocês, porém, ele está falando comigo e com você, são geração eleita,
reino de sacerdote, nação santa, povo que pertence a Deus. Então, se você assume aquilo que você é, diante de algumas situações. E eu quero colocar para você algumas situações aqui, nós já começamos a falar sobre herança. Nós temos essa herança. A palavra de Deus nos garante o que nós temos, o que nós podemos fazer. Então, assuma aquilo que é seu, diante de algumas situações e diante daquilo que você precisa ser curado. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curado. Olha só o que a palavra de Deus nos diz, para nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para nós sermos curados. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós fazemos uma confissão errada. Lembra que nós fomos transportados do império das trevas e ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor? Você lembra disso que nós acabamos de ler? Querido, mas acontece que às vezes nós não assumimos aquilo que nós temos por direito. E nós começamos a desfrutar de herança que era nossa, quando nós éramos criaturas. Mas pastor, o que quer dizer isso? Quando a situação está ruim, eu começo a proferir palavras de maldição contra a minha vida. E isso faz com que eu glorifique a Satanás. Se eu não assumo aquilo que é meu, eu começo a murmurar. Querido, pode ser na coisa mais simples. Se eu começo a murmurar diante daquilo que eu estou passando, eu perco. Eu estou fazendo uma confissão errada. Ah, minha vida não dá certo mesmo. Ah, eu não vou ser curado mesmo. Ué, mas espera aí. Não é isso que a palavra de Deus diz sobre eu e você. Nós vamos passar por deserto, sim ou não? Sabe por que nós não estamos imunes a nada? Nós somos corpo, alma e espírito, ok? Nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, soma, alma, psique, e o espírito, pneuma. Assim diz a psicologia, certo? Querido, presta atenção. Algumas coisas, quando nós estamos ali no momento de libertação, no nosso espírito são libertos. Nós declaramos no mundo espiritual. E aquilo nós somos libertos. Mas só que fica algo na nossa alma. Algumas coisas são abertas, algumas brechas nós damos devido a confissões erradas ou devido à falta de perdão. E uma das curas que eu quero enfatizar hoje é o perdão. Querido, é difícil, mas o perdão, ele é uma decisão. Assim como o amor, ele é uma decisão e um ato, o perdão também. E eu gostaria de ler alguns textos com você, para que você entenda melhor. Preste atenção no livro de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Coloca lá para mim. Olha só, esse texto vai falar sobre uma confissão. E essa confissão não é errada, só para você entender. Preste atenção que o texto nos diz. Marcos 9, 14. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe aqui o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, jogue-o no chão. Joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Preste atenção, desde a infância. Muitas vezes esses espíritos o têm lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Presta atenção que nós estamos falando sobre confissão errada, mas essa aqui começa talvez errado, mas termina muito bem. Muitos de nós passamos por coisas, talvez desde a infância, por traumas desde a infância, algumas coisas que nós passamos há tempos e parece que as coisas não vão. Como assim, pastora? Querido, aqui esse homem, ele pede ajuda ao Senhor Jesus, porque o filho dele já é acometido desse espírito já por um bom tempo, e ele já não consegue mais crer. E às vezes isso acontece comigo e com você. Passamos por algumas coisas há tanto tempo que já nós não cremos mais na cura. E talvez nós olhamos para Deus e pensamos assim, e falamos para Deus, ou para as pessoas, aí entra a confissão errada, quando nós falamos assim: não, acho que não tem mais jeito não. Não, acho que não vai acontecer não. Querido, tudo é possível ao que crê. Sabe, talvez não é por mal, mas é que você não consegue mais crer devido a tanta dor, a tanta luta, a tanta dificuldade de ser curado naquela determinada área. Não é por falta de buscar, mas é porque eu não consigo mais, pastor, a crer. Então aqui a palavra de Deus nos ensina a nós buscarmos ao Senhor e falar para Ele assim: Senhor, me ajuda a crer, porque eu não estou conseguindo mais. Já faz tanto tempo que eu estou passando por isso que eu não consigo mais. Essa não é uma confissão errada. A confissão errada é quando nós murmuramos diante daquilo que Deus tem para cada um de nós. Quem está comigo? Faz sentido para você? Sabe, nós somos cristãos, graças a Deus, amém? Aleluia. Filhos de Deus, sacerdotes, um povo santo, e nós não queremos tomar remédio. Imagina, eu sou crente. Vou tomar remédio o quê, pastora? Vai tomar remédio sim, filho. Olha, presta atenção. Vulnerabilidade não é você ser fraco. Você ser vulnerável não é ser fraco. Talvez você não concorde comigo, mas quando o Senhor Jesus recebe a mensagem de que Lázaro havia morrido, Jesus chorou. Isso é um lado vulnerável. Se nós parecemos com Ele, querido, Jesus ele não ia nos mostrar um super. Como que nós cristãos vamos ser super? Nós não somos. Perfeito somente o nosso Pai. Nós somos aqueles que somos separados, sim. Somos aqueles que crê nele, sim. Mas nós somos vulneráveis. Se é preciso de um tempo você tomar remédio, tome o seu remédio. Se você precisa confessar algumas coisas, você precisa declarar algumas coisas. Olha, pastor, eu não consigo, isso não é feio. Isso não é fracasso. Nós precisamos entender que nós realmente não conseguimos. Isso não é feio. Hoje a sociedade ela impõe algumas coisas. Se você confessar uma fraqueza sua, se você confessar algo que você não consegue, isso não é vulnerabilidade, é fracasso, e isso não é. Não é feio. Isso a gente vê em pessoas mais velhas, principalmente em homens. Homens, ele não quer demonstrar. Me desculpe, não é todos, não estou generalizando, mas homens, eles, tá tudo bem, não tá tudo bem. Algumas mulheres, talvez orgulhosas, sim. Querido, não é feio. Saiba quem você procura. Pastor Fábio sempre dizia, quando você tem alguma coisa, joga para cima, para a pessoa que está aqui com você, ela não te julgar. Saiba quem você procura para você desabafar e para você ter o seu tempo de cura. Quem está comigo? Sabe, talvez a palavra está sendo muito forte, mas é necessário a gente ser exortado. É um chacoalhão para nós avançarmos. Amém? Eu gostaria de ler mais um texto com você, que está em Mateus. Eu acredito que eu anotei certo. Mateus 14, vê para mim se é isso mesmo. Ou então eu vou só citar, amém? Ali fala de quando o Senhor Jesus manda os discípulos passar para o outro lado e eles vão, e já afastado um tanto quanto da praia, eles já estão em alto mar e começa uma tempestade, eles ficam desesperados. O Senhor Jesus começa a vir sobre as águas e os discípulos dizem, é um fantasma. E ele diz, não, sou eu. Não temas, sou eu. Então Pedro fala assim, então deixa eu ir aí com você. E ele fala, vem, pode vir. Pedro desce e começa a ir. Só que Pedro ele começa a olhar para a tempestade. Ele perde o foco, presta atenção. Ele perde o foco. Então ele começa a afundar. Pastor, o que você quer ensinar? Querido, eu gostaria que nós como igreja do Senhor, pense aí sobre perdão, pense aí sobre aquilo que te machuca, aquilo que te dói, mas eu gostaria de falar sobre ministério neste momento. Preste atenção.
Pedro, ele vai e ele começa a afundar. O Senhor Jesus, ele estende a mão e ele puxa Pedro. Ele não aponta o dedo e não fala, tá vendo? A sua fé, não. Aonde ele afundou é o mesmo lugar que Jesus está puxando ele para o barco agora junto com Jesus. Amém? Pastor, o que você está querendo dizer? Muitos de nós desistimos de ministério, desistimos das coisas, porque algumas pessoas começam a afundar, algumas pessoas começam a apontar o dedo de vez em estender as mãos. Querido, no lugar que você foi ferido, é o lugar que você vai ser erguido. Não adianta largar ministério, eu tenho aprendido isso, querido. Não adianta largar ministério, não adianta largar as coisas porque você está vendo algo que você está afundando. E aquilo que você olha e diz é o fantasma. Talvez não seja um fantasma, porque a palavra do Senhor nos diz que era o Senhor Jesus. Aquilo que você olha e fala assim, é Satanás, é o inimigo. Talvez não, querido. Talvez é Deus falando assim, ó, eu estou te protegendo, eu estou te ensinando, eu estou querendo ter relacionamento com você. Eu estou falando para você que eu quero que você tenha um testemunho, que você tenha bagagem para me te mostrar que eu sou o Deus da tua vida. O fato é que Jesus, ele não aponta o dedo, ele estende a mão. E se você tem que ser curado dentro de um ministério, não adianta sair do ministério, não adianta sair da igreja. É aonde você foi curado. Perceba que é no mesmo lugar que ele afundou que Jesus puxa ele. E depois ele ensina. E depois ele dá um sermão. Porque nós não vamos ficar da mesma forma que nós afundamos. Sempre nós vamos aprender alguma coisa. Amém? Jesus estende a mão e não aponta o dedo. Quando o Senhor Jesus, ele está no deserto, e mais uma vez ali, a palavra de Deus nos mostra que o discípulo, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto. E eu gostaria que você prestasse muita atenção e lembrasse naquilo, na sua dor. Na verdade, ela não é sua. Porque o Senhor Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Ela não é sua. Isso é mentira. Isso é confissão errada. Presta atenção, querido. O Senhor Jesus, ele está no deserto. Mateus 4, é isso? Me ajuda aí, Aline. Se eu não me engano, é Mateus 4. Vê para mim se é. É isso mesmo. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito. Olha só Jesus usando a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Querido, presta atenção. Pode deixar o texto aí, tá? Satanás, ele sabe se você tem medo ou não. Os demônios, eles sabem se você tem medo ou não. Sabe, não adianta você olhar para a circunstância e dizer, ai, tá escrito, eu acho que tá. Não, querido, está escrito. E você declara diante daquilo que você está passando. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. De toda palavra. Pode passar. Então o diabo levou a cidade santa, colocou a parte mais alta do templo. E lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito. Olha só, ele ainda brinca, né? Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos dele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a ele preste culto. Preste atenção, que lembra que eu falei para você, nós temos uma herança, sim ou não?
Nós somos filhos de Deus, amém? Sim ou não? Querido, isso não é jargão, isso não é palavra, uma frase bonita, isso aqui é a palavra de Deus. Então, se você não sabe como você receber a sua cura, comece a declarar a palavra de Deus. Pastora, está demorando, Ele está trabalhando, querido. Deus, Ele se cala, mas Ele não para de fazer por mim e por você. Deus, ele para de falar, mas Ele não fica passivo, Ele não para de trabalhar. Amém? A palavra de Deus nos diz, querido, meu Deus, talvez você olhe assim, pastora, mas a minha vida financeira está difícil. Aí tem uma palavra em Salmos 37, 25, que diz assim, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Talvez a cura, querido, precisa ser física, e a palavra de Deus nos diz assim, Ele levou sobre si todas as enfermidades na cruz do Calvário, querido. Ele levou sobre si todas as enfermidades, Ele levou sobre si todas as enfermidades. Então levanta a tua mão, coloque aonde te dói. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Eu quero abrir um parêntese aqui. Há 9 anos eu sofria com meu intestino preso. Muito preso. E eu vinha pedindo oração para os irmãos e declarando cura, e declarando cura. E desde a última terça-feira que eu pedi essa oração, 15 dias, o meu intestino está bonitinho. 9 anos, mas eu falando para Deus, o que está acontecendo? Mas não é isso, é uma confissão errada, não tem jeito mesmo esse intestino. Não, querido, não é isso. Não é isso que Ele está pedindo para mim e para você. E eu não estou falando de uma cura instantânea, talvez demore tempo, sim. Mas Ele vai fazer. É o nosso Deus, Ele vai fazer. Vamos continuar declarando. A gente se apega muitas vezes àquilo que a gente está vendo. Mas não é sobre aquilo que eu vejo, é sobre quem eu creio. Querido, eu tenho tomado posse disso, eu tenho tomado posse dessa cura. Seja no físico, seja nas emoções. Seja no teu espírito, tome posse daquilo que Deus tem para você. Pastora, mas o meu problema é solidão. Eu ando triste. Parece que eu estou sozinho. Mas olha só o que a palavra de Deus nos diz. Certamente, tua bondade e a tua misericórdia nos acompanharão todos os dias. Você não está sozinho. Nós temos um Deus que cuida. E para cada área da minha e da sua vida, tem uma palavra de cura. Tem uma palavra de restauração. Tem uma palavra que Ele está falando. Eu estou com você. Eu estou com você. E você vai passar pelo deserto, sim. Mas está escrito. Lembra disso. Não espere o dia mau vir para você procurar onde está escrito. Desfrute do dia bom. Desfrute do dia bom. Está escrito, está escrito, está escrito. Amém? Meu Deus. 1 João 4,4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você não entendeu. Isso aqui é para você jogar a cadeira para o alto. Maior, melhor, único é o que está em nós do que o que está no mundo. Meu Deus. Sabe aquele homem que viu o filho? Desde a infância, ele diz ao Senhor Jesus, desde a infância ele está assim. Quando precisa de cura na alma, presta atenção. Quando nós precisamos de cura na alma, querido, nós vemos tudo distorcido. Preste atenção que eu vi uma frase, e ela diz assim, falta de perdão, a visão fica distorcida. A falta de perdão, ela faz isso. Talvez você olhe para a pessoa e você já não acha que ela quer fazer algo bom para você. Tudo você acha que ela está atacando você. Porque a visão fica distorcida. Isso é uma verdade. E isso é uma ferida na alma. A alma, ela precisa ser cuidada. Assim como nós cuidamos do nosso espírito.
Assim como você cuida do seu espírito, talvez do seu físico, a nossa alma precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. Tem um médico muito famoso, agora eu esqueci o nome dele, ele é um cirurgião plástico. Ele cuida da alimentação, ele faz atividade física e ele está sofrendo de um câncer na próstata. Isso, Reine é o doutor de Hollywood lá, sabe? Mas por quê? Porque ele não cuidou das emoções. Querido, eu vou bater firme nessa tecla. Agora, como uma estudante de terapia cristã, eu vou bater firme nessa tecla. Cuide das suas emoções. Não só do teu espírito, não só do teu físico, porque nós somos corpo, alma e espírito. Cuide. Foi desde a infância? Então faça uma terapia, procure alguém, procure ajuda. Porque eu fui procurar esse curso porque a gente trabalhava o lado espiritual, né, e libertação mesmo. E acontecia algumas coisas e permanecia e eu não estava entendendo. Eu falei, mas Deus, eu não estou entendendo. Mas é porque nós não somos só espírito. Nós somos um corpo, alma e espírito. Fica aí uma dica. Amém? Estão comigo? Falta de perdão, visão distorcida. Tem um texto que diz assim, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes da terra será desligado do céu. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Essa noite é uma noite de cura. E eu gostaria que você lembrasse aí a área que você precisa ser curado. Talvez você precisa liberar perdão para alguém. Querido, o fato é que não é feio, lembra? Isso não é fraqueza, é vulnerabilidade. Não é feio você pedir perdão para alguém. Ou talvez dizer para o Senhor, Senhor, eu estou com raiva de tal pessoa. Eu não consigo perdoar. Me ajude na minha falta de fé. Me ajuda a perdoar. O perdão é uma decisão. Você vai declarando. Você nunca vai sentir de perdoar. Precisa ir declarando o perdão. Talvez você precise liberar perdão para o próprio Senhor. Para Deus. Por que o Senhor está permitindo isso aqui acontecer? A pessoa mais beneficiada quando liberamos perdão somos nós mesmos. Porque talvez a outra pessoa ela nem sabe que você está virado com ela. Receba a sua cura nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. E eu gostaria que você declarasse aí, abra sua boca. Lembra aquele homem que foi pedir ajuda ao Senhor e o Senhor Jesus diz assim, o que você quer que eu te faça? Era um homem cego. Jesus, ele sabia que ele queria a cura. Mas o Senhor Jesus, ele quer que eu e você venhamos só a falar com ele. Ele quer um relacionamento. Mas Deus sabe, pastor, ele sabe. Mas ele quer que você fale. Aonde está doendo? Há quanto tempo? Pastor, eu não consigo. Fale para ele. Eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo nisso aqui. Pai, está doendo. Eu quero a minha cura física. Eu quero a minha cura nas minhas emoções. Declare isso a ele. Amém? O Ministério de Louvor vai tocar um louvor e nós vamos orar. E nós vamos...